artísticas, a gente vai ter estatuetas femininas, como eu falei para vocês, que elas vão ser conhecidas como Vênus. Então, essa daqui é a nossa primeira manifestação artística. E as mulheres, elas vão ser reproduzidas das diversas formas, né? Elas vão ser na escultura, né? Na linguagem da arquitetura. Qual é o material que eles vão utilizar? O material para esculpir, muitas vezes são aquelas lascas, como eu falei para vocês, né? Dos ossos, da madeira. Alguém lembra do outro? Eu esqueci. Ossos, madeiras e pedras. Que era o material, né, que se tinha na época. É o que a gente pode, é o que tem para hoje, né? O famoso que tem para hoje. O suporte, né? Quando eu digo suporte, eu falo sobre qual é o material da peça em si, né? Muitas das vezes, tipo, o suporte para as pinturas da caverna são a própria caverna, né? As cavernas, as pedras, enfim. O suporte pode ser até mesmo ossos de animais, barro, pedra, argila também. Essa é a nossa Vênus aqui. E continuando com a linguagem da escultura, os potes de cerâmica também vão ser super importantes nesse período e eles vão estar ali ligados para os rituais fúnebres. Então, os potes que vão conter as cinzas, os potes que vão conter, enfim, algum órgão que seja, vai estar muito ligado a esses rituais que a gente vai começar a valorizar, né, a passagem daquele homem, né, do morto para alcançar a vida. Então, todo esse pensamento mais místico a gente começa a ter nesse período aqui da pré-história, até os dias atuais, né? E então, na linguagem da pintura, a gente vai observar as pinturas rupestres, que são essas pinturas nas cavernas, assim como as estatuetas das Vênus. As pinturas rupestres a gente tem em vários locais do mundo. A gente tem na França, a gente tem na Espanha, a gente tem no Brasil. Então a gente consegue, né, ver que isso era realmente um padrão. E esse homem pré-histórico, ele vai começar a passar, contar o dia a dia dele. Se ele estava com tédio, se ele queria deixar para a posteridade, todas essas coisas, a gente não sabe. Não teremos nunca como saber. A não ser que a gente construa uma máquina do tempo. E a gente também não vai conseguir se comunicar. Então, a gente não tem como saber. Mas, isso aqui mostra o dia a dia dele. Quais eram os animais que ele estava ali por perto, organização social. Aqui, essa pintura, a gente vai ver depois no outro slide, da Serra da Capivara, lá no Piauí. E esse é a imagem, né, a imagem padrão, né, a imagem que o parque usa, que é como se fosse esse bichinho com um filhinho aqui embaixo. Tem um bichinho, e aqui um filhinho embaixo, que tem duas pessoinhas com outro bichinho. Então a gente está vendo essa organização dos próprios caçadores, né, dos próprios caçadores-coletores que estavam nesse momento. E então eles vão usar, né, o suporte vão ser as superfícies rochosas aqui da pintura rupestre. E quais são os materiais que eles vão utilizar? Pigmentos, urina, já que a urina é ácida, né, vai deixar a marca na pedra, sangue de animais, essa mistura toda, extrato de plantas, como pincéis, né, como instrumentos, eles vão utilizar os dedos e penas de animais. Então a gente já viu 3 conceitos importantes,
místicos, que são esses templos de pedra mesmo, tá? Esses templos de pedra que a gente tem na Inglaterra, esse daqui é o Templo de Malta, que é reconhecido pela ONU como Patrimônio da Humanidade. E esse aqui é como se fosse uma cripta, como se fosse, não chega a ser uma caverna porque não é natural, né, é criado. E aí você vê uma série de cômodos e é bem interessante. Então, para a gente entender como essa arquitetura já estava começando a ser criada e muitas vezes, né, pensando no que há de maior que a gente, né, o que tem né, do outro lado, o que tem acima no céu, a gente começa a pensar dessas formas. Então, não só essa capacidade de criar símbolos muito própria do ser humano, como também de abstração, né? Dessa coisa da gente nomear nossos sentimentos, da gente pensar no que tem de algo além, é muito própria da gente, né? Imaginar, mas é tão interessante, é como se fosse cada lugar, né, cada coisa que eles passavam, ou era para registrar, porque eles não tinham boa memória, Pode ser. Né, porque eles ainda não sabiam usar, né, tanto, poderia também ser para deixar para, né, posteridade, ou deixar para os filhos, eu não sei, mas a ideia é de registrar para alguém, ou para ele mesmo, ou para alguém. Mas tinha que ter um registro, graças a Deus, né? Que a gente consegue. Ou então eles estavam deixando para a próxima leva de pessoas que iam passar. Olha, esses daqui são um tipo de animal que a gente tem por aqui. Sim, a gente não sabe. E assim, a questão mística, não tenha dúvida. Existem coisas que a gente não acredita que naquela época alguém poderia construir. E eu acho que assim, apesar da gente tá assim, em constante movimento, eu acho que a gente não mudou tanto. Então, eu acho que existem fazer coisas. diário, escrever, fazer diário, o conceito é o mesmo. E deixar Registro para alguém. ou registrar para eu não esquecer, né? Sempre ter. E criar algo monumental. Porque eu acho que acho que você morre quando as pessoas deixam de lembrar de você, né? Não é quando você parte desse mundo. Então, a necessidade de você se manter sempre ali na lembrança. Lembrei de um filme, gente, que não tem nada a ver com a aula de hoje, mas é muito fofo, que é aquele Coco, A Vida é uma Festa, da família, que é no México. E o México tem uma tradição, né, do Dia dos Mortos que a gente não vê em outro lugar, só vê no México. Muito interessante. E esse filme fala exatamente disso, de você ser lembrado pela sua família e pelas outras gerações, né? O que você quer. E a Frida Kahlo, a pintora, aparece de caveira mexicana, gente, a coisa mais fofa do mundo. Esse filme é muito bom. Mas existe essa questão, né, assim, da posteridade, né, de você deixar. Eu acho que a gente não mudou tanto, não. Não acho que a gente não mudou muito, não. E aí, então, a gente chega na nossa etapa final, onde a gente passa a mapear, né? Porque é como eu falei nas minhas aulas, né? Que é muito interessante a gente ter o contexto, o conceito, mas é mais interessante ainda quando a gente pode cruzar esse conhecimento com algo visual, né? Como eu falei para vocês na questão da LERJ, né? Muito interessante você saber todos os elementos no nome vocabulário, mas se você conseguir passar disso de uma forma que você use o visual para o seu guiamento, eu acho que isso é fundamental, acho que isso é muito importante. Então, coloquei aqui 3 tópicos da arte rupestre no Brasil e no caso aqui do Rio de Janeiro. E aí eu falei para a turma da aula da manhã que quem se interessa em fazer turismo pedagógico e tudo mais, esse é um trabalho que é fundamental, porque você passa a mapear e você vê o currículo. Você vê que para a história é dado no Fundamental 2, né? 6º ano. E aí você passa a criar uma série de roteiros de acordo com aquela necessidade daquele aluno. Então,
da Serra da Capivara está lá no Piauí, como é que eu posso trazer isso de uma forma, né, pedagógica dentro de um roteiro turístico para uma escola? E você fazer essa cartela, né, de possibilidades, né? Então, trazer aqui arte rupestre no Brasil e no Rio de Janeiro. Primeiro ponto, o sítio arqueológico o sítio arqueológico referência de estudo sobre a pré-história é o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí. São mais de 64 sítios arqueológicos, onde podemos encontrar pinturas rupestres datando mais de 25 mil anos. Então, aquela pintura, a caverna que eu mostrei para vocês, né, tem pinturas rupestres que datam de 25 mil anos, ou seja, a expansão ali desse homem americano. São 64 sítios arqueológicos que eles ainda estão encontrando coisas até hoje, porque o trabalho não para. E também existe a preocupação de você conservar, né, esse material encontrado. Então, dentro do parque, você tem o museu e você tem o parque de fato. É óbvio que assim, o parque ele não está num local onde está próximo à capital, então você demora várias horas para chegar, o que influencia bastante no desconhecimento, muitas vezes, das pessoas. E aí, então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter o Museu Histórico Nacional, com a exposição permanente Oreretama, com uma ambientação da Serra da Capivara e um acervo de objetos arqueológicos. Então, é uma coisa que a gente já consegue trabalhar aqui no Rio, né? De turismo pedagógico, né? Trabalhar ali para a história. Então, da gente ter o braço do educativo para poder fazer uma atividade com as crianças de 6º ano, né? É bem interessante. Em Niterói, Museu Arqueológico de Itaipu, comumente usado no turismo pedagógico. Falei isso porque lá quando eu fiz a visita do curso, né, de guia, lá para o Museu Arqueológico de Itaipu, estava tendo umas criancinhas muito fofinhas, de 6º ano mesmo, e eles estavam lá com o educativo e eles estavam trabalhando com esse conceito de pré-história, porque é muito difícil pra gente. Se hoje a gente já começa, né, a dar aquela viajada, pensar como seria, imagina você mostrar isso para uma criança que o senso de tempo dela é completamente, você fala, fica 5 minutos, ela conta até 10 e sai, né? Então, essa importância, né, de mostrar a questão do tempo é bem interessante nesse momento, né, do Fundamental 2. E eles estavam fazendo, sentou em círculo, a moça começou a falar, e lá é muito bonito, né, a própria estrutura. Então, é bem interessante. E não só isso, como também, até no próprio ensino médio, né, já que a gente tem o Enem, já que a gente tem uma série de cruzamentos de dados, né, de biologia com geografia, com história, também é interessante levar um professor de biologia para falar ali sobre o Morro das Andorinhas, falar o professor de história sobre essa parte do acervo, São Baqui e tudo mais. Então, é bem interessante essa parte aqui também, né? Para a realização de oficinas que abordam o povoamento no litoral do estado do Rio de Janeiro. E aí, então, pessoal, só para encerrar aqui, eu coloquei algumas fotos, né, de como são, né, esses acervos que eu falei no slide anterior. Então, essas 3 fotos aqui, a gente tem o próprio Parque Nacional. Se vocês quiserem qualquer tipo de informação, o site deles é maravilhoso, é muito bom mesmo. Tem bastante foto, tem bastante informação. Aqui é exatamente essa parte das pinturas rupestres. Então eles têm passarela, era o nome que eu queria na outra aula. A gente tem uma passarela, né, que o visitante consegue ver todas as pinturas rupestres. Essa daqui que eu falei pra vocês, que é o símbolo do parque, que é o bichinho com muito fofo, né? O bichinho com o filhinho. Ai, gente, Picasso, o cara que desenhou isso. Muito bom.
aqui a gente tem um outro tipo de pintura rupestre. Eu tinha escrito. Eu tinha escrito. Eu não podia nem falar o nome, nem a digital. Não tinha assinado. Nem a digital. E aí, então, aqui a gente tem também outras pinturas rupestres que eu tirei também do mesmo site do Parque Nacional. Aqui a gente tem o Museu Histórico, né, lá no centro do Rio, perto ali de Santos Dumont. Então aqui é a sala de exposição, onde a gente vai ter essa série de objetos, enfim. E aqui a gente vai ter uma reprodução disso daqui. Então a gente vai ter uma parede, né, que vai falar um pouquinho sobre o que é a Serra da Capivara. Aqui a gente tem uma mapinha do Brasil com as informações, então é bem legal da gente trabalhar. Eu lembro que da última vez que eu fui lá, o som também é todo ambientado, é muito lindo, que dá pra gente trabalhar não só para a história, como também o período pré-cabralino, né? Porque já que a gente não tem mais o Museu da Quinta pra gente falar sobre arte indígena, a gente pode recorrer lá também, tá? Então fica bem interessante da gente colocar esse mesmo tópico aí junto. E aqui uma foto do Museu Arqueológico de Itaipu, tá? Uma foto aí. Ai, não é muito lindo. Já foram? Eu nunca fui, não. Só que você nunca foi? Pois é, eu queria ser Agora final de semana. Não é na praia. É na praia, é gostoso. Nossa, eu vou deixar mesmo, você passa no museu. Ó, fizeram uma obra ali, tá belíssimo. Tá? Pra você poder entrar agora é Tá belíssimo. Virou Vila Itaipu. Tá belíssimo. Fizeram uma obra, fizeram um deck maravilhoso. E pra cá tem a Vila Itaipu. Então, antes de você entrar no museu, ele tá todo ele arrumadinho direitinho. Só que não abre o final de semana. Só que esse é o semana. Eu sei que eu vou. Eu não sei de Foi nossa primeira hora cumprimentar. Tava chovendo. Mas naquela visita também que eu fiz com você, Mas assim, é um lugar muito legal. Tem um cinema lá dentro, ao ar livre. É bem interessante. tá vendo o coronavírus. É bem legal. Agora tá muito bonito ali. É muito bonito. Mas então, pessoal, então é isso, assim, é só pra gente trazer, tipo, o que a gente pode falar sobre pré-história, né? Não ficar só limitado nessa questão do conceito, mas a gente trazer um pouco o que é próximo da gente, né? O que a gente pode ver que mostra esse processo de história e tudo mais. E aí, como eu falei pra vocês, a pré-história foi a nossa aula de hoje. A nossa próxima aula, a gente vai falar sobre Idade Antiga. Então, a gente vai falar sobre gregos, romanos e os egípcios também. E a partir desse ponto, a gente vai continuar aí e vai dar uma atenção maior, né, para esses elementos, já que a partir, né, da Grécia, a gente vai ver as colunas e aí o que cada coluna serve. Vocês lembram os nomes das colunas? Jônica, Dórica e tem uma outra. São três. Coríntia. Que essa é minha última aula. E a mais só vi vai eu também acabo. Hã? Eu já fiz essa Tem prova. mais uma. Daí são daqui a Aí acaba. E aí, então, a gente vai ter essa ideia e a gente vai caminhando, né? Pra gente ter um conceito, né, de tudo é conectado, né? Nada é separado, nada tem... inventou a escrita, esquece o que aconteceu, não tem nada a ver. Não, a gente vai continuando. Ok? Ok. Dúvidas, meninas elegantes?